Olá pessoal, meu nome é Andreia e eu fiz esse canal com o intuito de contar para vocês um pouco da minha vida, de quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 27 anos atrás. E como eu falei no vídeo anterior, né, que eu iria contar o porquê que eu tive que mandar os meus filhos de volta para o Brasil, né? Às vezes a gente tem que tomar decisões na nossa vida que a gente não quer. Às vezes as decisões têm que ser tomadas da maneira que a gente não espera, né? Às vezes você programa uma coisa, mas quando aquilo ali está para acontecer, acontece outras coisas e faz com que aquilo que você tinha sonhado, que você tinha planejado, não possa seguir adiante, né? Então, quando eu cheguei aqui, passei muitas dificuldades, passei por muitas coisas. E uma delas foi, eu tive que tomar a decisão de mandar meus filhos para lá para eu poder me organizar, porque até então eu vim com a cara e com a coragem, com duas crianças, mesmo tendo meu pai aqui, mesmo tendo família aqui, não foi fácil, não era, não, acho que a gente não planejou aquilo ali. Acabei indo morar nesse lugar que eu contei um pouco para vocês, nessa casa com um monte de gente e tudo, e a gente não tinha privacidade, a gente não tinha liberdade, né? Era uma briga o tempo todo, né? Não tinha, eu me sentia muito acuada, me sentia desprezada, assim, como é que eu posso dizer, até um pouco ignorada pelas pessoas, né? Então, e meus filhos também, eu acho que eles sentiam também as mesmas coisas, apesar de que tentavam tratar eles bem, mas a gente sentia que a gente era tratado diferente, né? Que conosco as coisas eram diferentes, né? Até cadeado na geladeira chegaram a colocar. Então, foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu nunca tinha separado dos meus filhos, né? Nunca tinha me separado deles, hein? E eu tive que tomar essa decisão de mandá-los de volta para mim poder reestruturar a minha vida, para mim tomar uma direção do que eu ia fazer. Ou eu ia embora com eles, ou eu ficava e mandava eles embora. Mas eu já estava aqui. E eu sozinha eu tinha a oportunidade de arrumar trabalho melhor, né? Porque eu não tinha com quem deixá-los. Então a minha ideia foi, eu vou mandar eles para lá um período até eu poder me organizar a minha vida, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm sozinha e deixam os filhos lá no Brasil com alguém, com a mãe, com quem, com o pai ou com quem estiver lá para poder cuidar, né? E eu quis trazer eles para cá comigo e eu vi que não era fácil, que, entendeu? Então depois que teve o atentado do 11 de setembro, as coisas ficou muito mais difícil. Você não tinha muito trabalho, as pessoas não tinham como te dar trabalho, desconfiavam de você por você não ter documento, né? E até porque eu também não falava inglês muito bem, então eu tinha que sujeitar a trabalhos de trabalhar na limpeza, que eu trabalho na limpeza até hoje, eu tenho umas casas que são minhas, que eu trabalho para mim mesma, graças a Deus. Mas até então eu tinha que fazer isso, né? Eu não tinha para onde correr, eu tinha que trabalhar no restaurante de gente de brasileiro, né, de português, porque como eu não falava, eu não dominava a língua, eu tinha acabado de chegar, não tinha para onde correr, não tinha para onde ir. E a decisão foi essa, eu tive que tomar essa decisão de mandá-los de volta. E eu mandei eles de volta por um período, eles ficaram lá na minha mãe, e eu trabalhava, eu mandava o dinheiro para lá para ajudar com eles, eu ligava todos os dias. Eu lembro que eu comprava aqueles cartãozinhos, né, que antigamente não tinha o celular, você não conseguia ligar direto pelo celular, você tinha que usar um telefone de casa, e eu pegava esse cartãozinho e ligava todos os dias. Consegui sair da onde eu estava dessa casa, fui dormir numa outra casa, fiquei dormindo na sala por um período, e aí depois eu consegui alugar um quarto para mim, que inclusive até hoje eu sou amiga dessas pessoas, né? Eles são considerados como minha família, né? E eu como família deles, que meus filhos chamam eles de tio, e a gente se trata como irmãos, né? Que é o Joe e o Edson, são um casal, já estão juntos há 35 anos.
né, que foram uns anjos na minha vida, né? E eu acho que Deus também manda as pessoas certas pra gente nas horas certas. Eu, graças a Deus, nessa minha caminhada, apesar de difícil que foi, das dificuldades, eu sempre tive alguém ali que estava ali para me acolher, que estava ali para me dar uma ajuda, que estava ali para me dar uma mão, né? Então eu não posso me queixar, né, nessa parte, né? Que eu acho que Deus sempre olhou pra gente com um olhar carinhoso, e é isso que eu senti, né, em todos os momentos, apesar de todas as dificuldades e de todas as tristezas, né, que eu passei nesse período de ficar longe das crianças, mas depois eu consegui trazê-los de volta, né? Porque não é fácil você separar. A gente nunca tinha ficado longe um do outro, né? A gente nunca ficou separado uns dos outros, eu com eles, né? Até hoje a gente é muito unido, nos falamos todo dia no telefone. A minha filha mora 1 hora e pouco de mim, meu filho também, mas a gente está sempre em comunicação, né? Eu já sou vovó, já tenho 2 netinhos, uma de 13, uma menina de 13 e um menininho de 4 meses. Então, eu acho que por tudo que a gente passou, valeu a pena no final, né? Então, foi uma decisão muito difícil, mas que foi pensada, e eu acho que naquela época, no momento, foi a melhor decisão que eu fiz. E eu acho que eu faria novamente, né? E talvez eu não traria eles, né? Se fosse agora, eu deixaria eles lá e viria sozinha, tentaria me reestruturar primeiro, né? Fazer a minha vida, né? Foi o que eu fiz. Quando eles foram embora, eu saí de lá e depois fui morar com esse casal. E dali eu comecei a trabalhar. Depois de um tempo, consegui alugar um lugar para mim, consegui eh, arrumar tudo direitinho. Ganhei muita coisa, comprei móveis usados, ganhei muita coisa também de outras pessoas. Consegui montar a minha casinha, né? Consegui montar o meu lar ali. E aí sim eu pude trazer meus filhos de volta para ficar junto, pertinho de mim, né? Então, meu recado para vocês é: se tiver de vir para cá com criança, faz uma pesquisa, né? Procura saber como é que vai ser, porque eu vejo muita gente com criança aí tem que pagar babá, vem primeiro você, faz a sua vida, reestrutura o ambiente que você vai ficar. Depois você traz a criança, né? Porque também é difícil para eles, porque eles vêm para um país que não fala a língua deles, né? Que as crianças são diferentes, né? Até que naquela época tinha muita gente brasileira, né? Hoje em dia tem bastante também, mas tinha bastante brasileiro nas escolas, né? Bastante filho de brasileiro nas escolas. Então, para eles foi um pouco complicado no começo, né? Para aprender a língua, porque tinha que ser o inglês como segunda língua, né? Mas eles conseguiram aprender, né? Se formaram, então cada um tá aí seguindo a sua vida e eu aqui seguindo a minha. Né? E esse canal era o meu intuito é esse, mas também de falar sobre outras coisas, sobre menopausa, sobre vida diária, né? É, sobre nós, mulher, né? Entre nós, o que acontece entre nós aqui, né? Como é que a gente leva a vida agora com os 55 anos para 56, né? Tem muita coisa ainda para fazer. Eu penso assim, né, que eu tenho muito sonho ainda para realizar. E não para por aqui, né? Às vezes a gente pensa, ai, porque já estamos na idade, não vou fazer. Não, 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 não. Nós estamos na idade do recomeço. Então, isso aqui para mim, tá aqui falando com vocês aqui, usando a câmera do meu celular, para mim é um recomeço. É um recomeço de uma nova fase na minha vida. Eu sempre tive vontade de fazer isso e não tinha coragem. E eu agora tomei coragem e eu vou seguir. Vou postar esse vídeo bem tarde hoje, porque eu tentei gravar mais cedo, mas não consegui, porque todos que eu gravava eu não gostava. Eu acho que eu não vou gostar desse também, mas eu vou colocar ele assim mesmo. E se você não acompanhou as outras histórias dos outros vídeos anteriores, dá uma olhadinha lá para mim,
Eu agradeço muito pelo seu like, pela sua visualização. Eu acho que às vezes não é nem uma história tão interessante, mas a gente vai ter outras coisas mais interessantes por aqui, prometo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.